Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Explante. Você sabe do que se trata? É uma cirurgia de retirada da prótese de silicone. E o número de mulheres arrependidas e que desejam retirar o implante é cada vez maior. Um dos principais motivos é a chamada doença do silicone. Entre os sintomas podem estar problemas de visão, de memória, dores na mama, fadiga crônica e enxaquecas. Só que o tema ainda é pouco divulgado. Isso porque existe uma indústria que fatura alto com a beleza e com a insatisfação da mulher com o próprio corpo. E a cirurgia estética mais realizada no mundo é a da mama. São cerca de 1,8 milhão todos os anos. E adivinha qual é o país que lidera o ranking? O Brasil. Para divulgar mais sobre o tema, foi lançado um filme chamado Explante, que recentemente foi lançado em Brasília. Nele, além de mostrar a experiência de algumas mulheres e levantar o debate sobre o corpo feminino, a diretora, socióloga e psicanalista Ingrid Gerolimite conta a própria experiência. E é com ela que temos o prazer de conversar hoje. Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Que honra recebê-la aqui, viu? Renata, eu que agradeço. Esse espaço é importantíssimo para a gente poder falar de um tema que é um tema que está aí na ordem do dia para muitas mulheres, né? Tem causado realmente essa questão da doença do silicone, é um tema seríssimo. Muitas mulheres têm passado por isso, algumas não sabem, e é por isso que eu fiz o filme, né? Para que a gente pudesse levar a informação, para que as mulheres possam saber o que fazer com o que está acontecendo com a sua saúde, com o seu corpo, né? Então, mais uma vez, obrigada. Pois é, eu assisti ao filme. O filme foi lançado em Brasília, né? É muito bacana. Você já lançou ele no Rio, em Brasília, enfim, o espaço está aberto aí, né? Porque quanto mais mulheres assistirem esse filme, mais divulgação, mais informação pra gente. Primeiramente, eu quero te parabenizar. O filme muito bem feito, com muitas informações, mostram várias mulheres, a experiência de várias mulheres, inclusive a sua própria experiência. Eu confesso que, por ignorância, nunca tinha ouvido falar nessa palavra, explante, nunca tinha ouvido falar nesse tema. E assim, primeiramente, eu queria que você falasse o que te levou a fazer esse filme. Então, eu passei por isso, né? Eu fiz um implante de silicone há muitos anos atrás. E você disse que você não sabia o que é o explante. Isso é muito recente, né? Toda essa discussão em torno desse tema, ela é bastante recente, inclusive para mim. Eu fiquei sabendo em 2020, primeiro desse movimento, que existe um movimento chamado Explante. Eu entendi, em primeiro momento, que era um movimento de mulheres de aceitação do corpo, de uma busca de um outro olhar em relação aos seus corpos. Mas quando eu comecei a olhar mais, pesquisar mais sobre o tema, aí eu vi que a coisa era muito mais séria, que era muito mais complicado, porque também tinha a doença do silicone, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu sentia uma série de sintomas e não fazia ideia que era por conta da doença do silicone. Eu não, como muitas mulheres até hoje não têm, porque isso não é falado. Isso não se fala nos consultórios, isso não é falado, né, quando uma mulher vai colocar o implante, que existe, né, essa possibilidade. Então, quando eu fiquei sabendo daquilo, quando eu vi que eu estava doente também sem saber, porque antes disso, mais ou menos 4 anos antes de eu saber do explante, da doença, eu tive uma série de sintomas que eu não ligava ao silicone, como a fadiga, como problemas de visão, dores de cabeça, dores no corpo, uma série de coisas que eu nunca relacionava. Ia num médico, ele dizia, olha, você não tem nada. Fazia um exame, você não tem nada. Então, quando eu olhei para aquilo e eu li no depoimento daquelas mulheres, né, todos aqueles sintomas, eu me vi ali. E eu falei, não, eu preciso falar, eu preciso contar essa história, né? Foi ali que eu decidi fazer o explante, então eu fiz em novembro de 2020. E eu falei, eu preciso contar, porque da mesma forma que eu fui alertada, né, porque eu fiquei sabendo dessas informações através de grupos de mulheres que se reuniram para falar sobre o problema, eu entendi que eu também precisava contar essa história para que outras mulheres tivessem acesso à informação como eu também tive. Então, o filme vem daí. Perfeito. Nós temos umas imagens, eu vou pedir para o Neto soltar, assim que ele puder soltar, ele solta essas imagens do filme. Ingrid,
Na verdade, assim, a gente está falando sobre o explante, que é extremamente importante, porque o Brasil lidera esse ranking, não é isso? Inclusive de cirurgias plásticas de uma forma geral, você fala isso no seu filme até. Exatamente. O Brasil ele lidera o ranking de cirurgias plásticas entre adolescentes e de outras cirurgias plásticas também, como as cirurgias íntimas, enfim. Então, o Brasil ele se tornou uma referência para o mundo. Agora, que referência é essa, né? A gente não pode chamar isso de uma referência positiva quando a gente está falando dos corpos femininos, quando a gente está falando da saúde dessas mulheres que está em risco. Porque muitas mulheres fazem cirurgias sem entender quais as consequências disso, né? A gente está falando de uma moda que cada hora é uma moda diferente para o corpo do feminino. A gente não está falando de uma roupa, a gente está falando de um corpo que vai ser modificado, né? E é quando muitas vezes a gente fala no Brasil assim, vai fazer uma plástica, a gente tira a palavra cirurgia. Acho que é para tirar a gravidade, peso, né? Peso que isso tem, porque é uma cirurgia, né? E como toda cirurgia, ela tem todos os riscos. Então, é muito importante que a gente fale, para além, eu estou falando no filme do explante, desse caso específico do silicone, mas também dessa pressão estética que principalmente a mulher brasileira sofre para estar sempre com esse corpo tentando atender, né, a um padrão que é um padrão irreal de beleza, né, que é um padrão que nunca vai ser atingido, porque sempre vai ter mais alguma coisa na frente ou uma moda diferente e a gente acaba ficando doente. A gente está tendo um sofrimento psíquico real, né? É um sofrimento, coloca em risco a saúde física e também a saúde mental dessas mulheres. Sim, e aí você toca num ponto extremamente importante, porque o debate ele é muito mais profundo, né, Ingrid? A gente está falando de cirurgias, a gente está falando de plásticas, a gente está falando de mudanças no corpo, mas para agradar a quem? Para agradar os homens, né? De uma certa forma, em geral, é isso. Então, a gente tem uma sociedade capitalista, uma sociedade machista e uma sociedade sexista, né? Uma sociedade que quer colocar para a gente padrões que não existem. Então, a mulher nunca está satisfeita com o próprio corpo e a ideia é essa, né? A ideia é você nunca estar satisfeita com o seu próprio corpo para que você possa buscar um perfil ou um padrão que não existe para que você possa gastar cada vez mais e a indústria que mais arrecada é essa indústria da beleza, seja com cremes, com cirurgias ou o que quer que seja. E aí você vive em busca de uma perfeição que não existe. Então, antigamente você tinha as capas de revistas femininas que eram todas montadas com Photoshop. Hoje você tem as redes sociais que também são montadas com filtros, com Photoshops, enfim. E aí é um debate muito mais profundo porque somos nós quem temos que nos libertar disso que nos aprisiona, né? Com certeza. Eu costumo dizer que essa é uma das piores formas de dominação em relação às mulheres, de violência exercida contra as mulheres. Porque é uma violência que faz com que a mulher acredite que ela é inimiga de si própria. Porque é só a gente fazer esse desafio aqui, né, para toda mulher que estiver assistindo. Que mulher que se sente plenamente satisfeita com o seu corpo, né? Que mulher que não gasta, né, uma boa parte do seu orçamento, quando pode, obviamente, né? A gente tem um momento tanto de crise aí, mas com cosmético ou com, né, qualquer coisa que diga respeito a essa questão da beleza, né? E tem um outro fator aí que liga a saúde com a beleza, que liga a saúde com a estética, né? Que diz que também você, como se você fosse uma empreendedora de si mesma em relação ao seu próprio corpo, ou seja, você só não consegue ter aquele corpo perfeito da blogueira, daquela mulher que está cheia de filtro, né? Diga-se de passagem. Sim. Se você não quiser. Agora, qual é a mulher que tem tempo para isso? A mulher que trabalha, a mulher que tem, muitas vezes, filhos, tem família, ou que tem toda uma vida para administrar. Que tempo essa mulher tem ainda para cuidar dessa parte estética que o homem não se preocupa, porque isso não é cobrado dele. Não é cobrado. Né? Então, isso faz com que seja, como eu falo, assim, é um sofrimento para a mulher para uma vida inteira, porque a mulher nasce, cresce, desde muito cedo a mulher ouve o quê? Que ela precisa, que para ficar bonita tem que sofrer, né, que a beleza é um fator importantíssimo para que ela tenha um relacionamento bem-sucedido, né, até no próprio trabalho isso também é cobrado. Então, todos os aspectos da vida da mulher, essa questão da estética vai perpassar. Né? Então, é tanto como um fator, como você falou, é um fator que a indústria lucra muitíssimo, porque é uma das indústrias mais lucrativas, né, em relação a todos os outros do mundo,
E tanto também no sentido de dominar, de colocar essa mulher num lugar em que ela não tem tempo para pensar em si própria. Eu costumo dizer que assim, o corpo do homem, ele é um corpo experiência, é aquele corpo que se joga no mundo para experimentar a vida, para sentir, para ter sensações, ele não está preocupado, prazeres e tudo mais. A mulher não, a mulher é um corpo estético que precisa ser validado pelo homem. Sim. Então, é como se ela estivesse sempre nesse lugar de exposição para que assim ela possa ser amada, para que assim ela possa ser escolhida, para que assim ela possa se sentir valorizada. Então, essa questão de construir, né, o desejo que a mulher precisa se validar a partir desse olhar do homem é que a gente precisa mudar. Exato. A gente precisa olhar para o nosso corpo como um instrumento que permite a gente viver, né, as sensações, experimentar a vida. Acho que esse que é o grande desafio da mulher, né, se libertar desse corpo estético que é cobrado de nós e para esse corpo sensorial, que é esse corpo que permite a gente viver a vida com mais plenitude, de uma maneira mais saudável, mais feliz, né? Então... Perfeito. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta hoje falando sobre o documentário Explante, que fala sobre o processo de retirada de silicone. Nossa entrevistada é a documentarista, socióloga e psicanalista Ingrid Gerolimitti. Ingrid, você no seu documentário, você conversa inclusive com médicos, né? E várias coisas chamam a atenção, né? Muito interessante o seu estudo, a sua pesquisa. E tem médicos que, inclusive, estão se negando a fazer o próprio implante, né? Colocar o silicone. Eu fiz questão no documentário de trazer especialistas que já estivessem, enfim, falando sobre esse tema, pesquisando sobre esse tema, para a gente mostrar, porque tem ainda muito preconceito e muita gente que não aceita, ou até por parte da indústria também, que nega isso, né? Que diz que não existe a doença e que as mulheres estão falando de uma coisa que não existe. Então, eu fiz questão de trazer esses especialistas. Tem, inclusive, uma cirurgiã plástica que não faz mais o implante, enfim, vários outros que também cirurgiões que estão hoje, que entenderam a doença, tanto porque essa doença não é recente, né? Já vem sendo falado, inclusive nos Estados Unidos, a agência americana, que é a FDA, que é como... Nós temos umas imagens aí do documentário. Exatamente. Essa agência americana, a FDA, que é uma referência para o mundo, né? Ela proibiu o silicone de 1992 a 2006. Né, o silicone para fins estéticos, justamente porque nessa época as mulheres já estavam reclamando de sintomas. Então, a gente vê que não é nada recente. Né? E que, na verdade, mas depois a indústria conseguiu reverter, retomar. E é importante que se diga, retomou ainda que não se comprovasse a segurança do silicone. Então, a gente vê que tem uma pressão muito grande, né? Porque realmente é uma indústria muito lucrativa e dentro das cirurgias plásticas, o silicone é a mais lucrativa. Então, é um fato que a gente está lutando contra algo que é muito grande. Por isso que eu quis trazer esses especialistas, para que eles mostrassem, né, através das pesquisas, dos estudos. Tem uma cirurgiã plástica, inclusive, no filme, que ela fez um estudo com as mulheres no pós-explante, né, 1 ano após o explante, para mostrar como efetivamente essas mulheres melhoraram desses sintomas. Então, assim que retira, em tese, você já não tem mais esses sintomas? Já aparecem esses sintomas? Isso, geralmente, essas pesquisas têm mostrado que é num período de 1 ano. É importante dizer que o corpo, ele sofre uma intoxicação e, dependendo do caso da mulher, né, cada corpo primeiro vai reagir de uma forma. Mas dependendo do grau de intoxicação, leva um tempo também para que o corpo possa se regenerar, enfim, se curar. Então, geralmente, esses estudos mostram 1 ano, mas tem mulheres que melhoram logo em seguida, né? Tem outras que melhoram de alguns sintomas, não melhoram de outros, isso tudo vai depender. Mas um fato é que a grande maioria, isso está no filme, tem falas né, dos médicos falando isso, a grande maioria melhora após o explante, quer dizer, retirando esse corpo estranho, porque o silicone é um corpo estranho. Sim. O nosso organismo não reconhece.
né? E ele vai tentando, sabiamente, lutar contra esse corpo estranho para proteger a gente. Né? É um combate, né? Exatamente. Então, ele vai ficando cansado, porque ele tenta combater uma coisa que não vai sair de você, a não ser que você retire. E aí, essa luta, obviamente, é uma luta inglória. E quando o organismo não consegue, né, ele vai tentando combater, não consegue, ele vai gerando esses sintomas, que é um processo inflamatório que o corpo acaba gerando. E tem também um câncer, né? Que é o câncer de linfoma anaplásico, que é um câncer também relacionado aos implantes de silicone. E várias outras coisas também. A gente só está puxando uma coisa, sabe? A gente chama que é a ponta do iceberg, porque a gente nem sabe, né, quantas outras coisas ainda podem surgir que são causadas pelo fato de silicone ser também um material tóxico, né? Porque ele tem metais pesados. Então, a gente... Uma coisa que me chamou muita atenção também, né, no documentário, no filme, é algumas mulheres que relatam assim, e assim, obviamente não foi combinado, porque foi exatamente pós-cirúrgico, que elas falam assim: agora eu consigo respirar, né? Eu consigo respirar bem, eu não conseguia nem respirar. Elas retratam uma leveza. Agora eu sou eu, né? Eu me sinto eu agora, assim. Isso é tão bonito, né, Ingrid? Assim, a gente aprender, porque isso é um aprendizado. Ao mesmo tempo que nós somos bombardeadas a mutilarmos os nossos corpos para sermos quem não somos, né? Para retratarmos algo que nós não somos e encaixarmos em perfis que são efêmeros também. É tão bonito quando você refaz essa trajetória, assim, de você se aceitar como você é. E veja, eu digo, é uma luta minha, é uma luta sua, é uma luta de todas nós, porque há séculos nós somos bombardeadas a não nos aceitarmos, a querermos modificar a uma luta inglória da eterna juventude, da eterna beleza, enfim, que não é real, né? Como a gente disse aqui, são filtros, são photoshops e a gente é bombardeada isso há muito tempo, né? Há séculos nós somos bombardeadas com essa beleza que não existe, esse padrão inalcançável. E você tentar fazer essa retomada, assim, de você se aceitar como você é, isso traz uma leveza tão grande, né? E eu acho que é importante essa sua fala, porque esse não é um problema individual de cada mulher, porque a gente escuta muito, a mulher é vaidosa, isso é futilidade, né? Você não se aceita porque você não quer, porque você é fútil. Então, a gente escuta isso desde muito cedo. E quando você não é, você é desleixada. Você é desleixada, exatamente. Porque quando teve um movimento de mulheres, por exemplo, que resolveram deixar o cabelo branco, ela é desleixada, né? Ela não se cuida. Ou seja, a gente não pode ser confortável em lugar nenhum, né? O nosso corpo nunca é, né, nosso. E ele não é nosso, é como se o nosso corpo fosse sempre passível de ser julgado, criticado pelo outro, né? A gente não tem controle e domínio sobre o nosso próprio corpo. Sim. Isso é muito cruel, né? E tem o fato de que, então, isso não é um problema individual, porque se a gente leva para o lado do individual, essas mulheres, todas nós, vamos continuar sofrendo com isso. Sim. A gente precisa entender que esse é um problema coletivo, social, estrutural, faz parte da história da nossa sociedade. Essa cobrança é uma cobrança que a gente vem sofrendo ao longo de muitos anos. E sim, por isso que a gente precisa entender que essa tem que ser uma luta de todas nós, conjuntamente, entrando em grupos, participando de debates, falando umas com as outras e acolhendo isso também, não entendendo isso como uma vaidade, porque isso não é uma vaidade, isso é uma construção de um discurso para dizer que a mulher, né, que essa futilidade é uma coisa que pode ser resolvida por cada mulher. Não vai. E outra coisa, isso é cotidiano. Que adianta a gente achar que isso vai ser resolvido e que, olha, então tá bom, é só me aceitar e amanhã eu já estou super feliz com o meu corpo. Não. Né? A gente vai sofrer momentos em que a gente ainda vai se questionar quanto a isso, ainda vai se sentir mal com o nosso corpo. Então, por isso que isso é uma questão diária. A gente precisa estar sempre olhando, estar sempre vigilante. Como que a gente está pensando, como que a gente está se sentindo em relação ao nosso corpo. A gente precisa olhar para isso constantemente, fazendo esse trabalho diário. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o documentário Explante, que fala sobre o processo de retirada do silicone. Nossa entrevistada é a documentarista, socióloga e psicanalista Ingrid Gerolimitti. Ingrid,
Outro ponto também que eu queria destacar do seu filme, que é interessantíssimo, você está num processo de estreia em várias cidades, em várias capitais, depois ele vai ficar disponível, né? Deve ficar disponível aí nas plataformas e é muito interessante que todas as mulheres vejam, quem tem implante, quem não tem implante, porque é um documentário muito mais profundo, né? Que fala sobre temas muito mais profundos que vale a pena todas nós, e os homens também, verem. Que no final, assim, termina de uma forma muito leve, você linda lá, no final, falando da sua experiência também, e que, assim, a questão que você coloca é, ninguém está aqui falando para você fazer isso ou deixar de fazer aquilo, né? Se você quer colocar o seu implante, enfim, a gente tem que ter o nosso livre-arbítrio. Mas saiba, né? Pelo menos você tem que ter as informações importantes para você ter as suas opções, né? Exatamente. Eu acho que a grande importância desse documentário é poder levar informação. Exato. Agora, cada mulher vai decidir aquilo que é melhor para o seu próprio corpo. O que é mais importante, porque eu fui vendo ao longo do documentário, mas antes disso eu nunca tive acesso a essa informação. Exato. Quando eu fui fazer um implante, isso eu ouvi de todas as mulheres com quem eu conversei, nenhuma delas foi avisada da gravidade daquela cirurgia, né? Do risco que corria, né? Do risco que corria, não só da cirurgia, mas do pós-cirurgia, porque, como eu disse, essa doença do silicone, tudo isso não é uma coisa recente. Então, o que eu queria levar era essa informação, em primeiro lugar, e que a gente pudesse promover um debate, né? Vamos debater sobre realmente o que nos leva a fazer a cirurgia plástica. O que tem levado as mulheres a ir para uma mesa de cirurgia para mudar o seu corpo, né? O que leva a essa insatisfação e quais são as consequências, quais são os prejuízos que isso causa para a saúde da mulher. Então é isso, eu acho que aí a partir desse momento a mulher pode decidir sobre aquilo que ela vai fazer com consciência, né? E para que a gente possa também cobrar das autoridades, cobrar dos cirurgiões plásticos, das sociedades médicas, que eles também levem essa informação. A mulher, quando for fazer uma cirurgia, ela tem que receber essas informações, ela tem que assinar, o médico tem que assinar também um termo, enfim, tem que ter uma série de mecanismos que cobrem também, né, essas entidades para que eles levem a informação para as pessoas. Hoje a gente tem, por exemplo, a agência americana reguladora que coloca lá na caixa do silicone uma tarja preta, como um remédio que você compra a tarja preta, que você precisa de uma receita médica, o silicone também tem na sua caixa. Só que o problema é que essa caixa só é aberta na sala de cirurgia quando essa mulher já está anestesiada. Sim. Ela não tem essa informação antes. Então, é por isso que a gente quer levar o filme, para que a gente possa fazer com que cada vez mais mulheres tenham acesso a uma informação que elas nunca tiveram. Né? E que a gente possa, você perguntou do filme, a gente está fazendo as estreias presenciais e tudo mais, mas eu quero já, muito rapidamente, porque eu tenho esse desejo, essa necessidade que eu sinto de poder debater e levar essa informação também, por exemplo, para as universidades. A gente tem sido chamada, né, para poder ir para... A própria Valesca Zanello, queridíssima, que fala tão bem sobre esse tema. Eu vi que vocês fizeram uma live, né, e ela falou que gostaria também de levar para o mestrado dela na UNB. Aqui. Exatamente, a Valesca é uma professora, ela tem sido assim uma pessoa importantíssima nessa luta também das mulheres, trazendo uma série de debates importantes, e ela fez já esse convite, eu fiquei muito feliz para que a gente possa levar o filme para a UNB, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, são muitos convites, são muitas mulheres, e eu fico muito feliz que a gente possa realmente estar de alguma forma contribuindo para esse debate. Sim. Como eu digo, eu recebi a informação através de grupos de mulheres e foi muito, não só libertadora, como foi muito importante para a minha saúde. Eu não sei como a minha saúde já poderia estar ainda mais prejudicada se eu não tivesse feito o explante. Sim. Então, como essas mulheres trouxeram a informação, eu também quero poder contribuir com elas, com esses movimentos, que são movimentos tão importantes, que não só denunciam, né, toda essa problemática, mas que também despertam esse novo olhar, essa nova necessidade, assim, da gente poder falar sobre os nossos corpos com mais liberdade, da gente poder existir, né, Renata, com mais liberdade, com mais alegria, que o nosso corpo seja muito mais do que esse corpo para ser validado, desejado pelo outro, que seja um corpo para muito além desse corpo estético, né, que seja um corpo que permita a gente viver com plenitude. Acho que é isso que toda mulher deseja e acho que é isso que a gente quer, enfim, trazer, suscitar. Né, é verdade. E assim, a gente não precisa de ninguém para nos validar, né? Tem tantas coisas que a gente pode e deve valorizar.
a questão intelectual, o estudo, a bondade, o olhar, a beleza tal qual cada um porque cada um é belo da sua forma, né? E como você falou, assim, hoje o padrão de estético é um seio maior, amanhã vai ser um seio menor, uma bunda maior, uma bunda menor. E aí você vai ficar nesse jogo? Até quando que a gente vai ficar nesse jogo? Uma boca maior, uma boca menor? Calma lá, né? E se não formos nós, mulheres, a colocarmos um não, a enxergarmos todo esse jogo, esse joguete que nós estamos lá no meio de tudo isso, isso não vai parar. Exato, porque a gente escuta muito falar em autocuidado. Autocuidado é skincare, né? Que vamos cuidar. Autocuidado é muito mais do que isso. Autocuidado é se amar, é se respeitar, é se olhar de uma outra forma, é fazer terapia, né? E quanto que não se gasta? Se a gente for pensar que uma cirurgia plástica não custa menos do que 15 mil reais, quantas viagens você poderia fazer com esse dinheiro? Eu amo viajar. Quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa, né? Uma pós-graduação, quantas coisas a gente não pode fazer. E eu não estou falando só de cirurgia plástica, a gente pode pensar com todo esse mercado cosmético, tudo que a gente precisa fazer para achar que tem que ficar bonita de acordo com um padrão de beleza que obviamente não existe, que vai estar sempre mudando justamente para a gente estar sempre correndo atrás dele. Então, assim, é isso. Acho que é repensar esse olhar, estar sempre atenta, porque em algum momento isso sempre vai chegar e assim, a gente sempre vai precisar se refazer, se repensar, né, como ser humano. Então, acho que esse é um grande desafio para nós mulheres. Mas é claro que essa é uma decisão de cada uma, então o documentário só pretende, enfim, como eu falei, levar essa informação e contribuir para esse debate, porque é um debate que ainda requer, né, muita gente falando sobre isso, porque a gente ainda está muito pequenininho diante de toda uma indústria que é muito grande. Então... E você conseguiu fazer isso de forma magistral. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada de coração. E parabéns por estar aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço, querido. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Tchau, tchau.